continuar celebrando ao nosso Deus? Leva-me além, todas as alturas, porque ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus venceu teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A cruz mostra a sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue de Jesus. Parabéns, meus irmãos. Eu acho que é um dos períodos mais difíceis que tem. São os primeiros, né? O Fernandinho que me perdoa, mas nada além do sangue não devia ser de Fernandinho. Devia ser da Cristolândia. Ah, não é verdade? É uma das músicas que fica mais bonito cantando ele do que o próprio cantor que fez a música. Que legal, muito bom. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Ver os irmãos cantando com esse entusiasmo, entendendo que houve um preço a ser pago naquela cruz, preço de sangue pela vida dos irmãos. Amém? Gostaria de convidar o nosso irmão Sérgio Polastro. O irmão é juiz, previdência, teólogo. Quando iniciou o trabalho, ele era promotor de missões. É um missionário, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse irmão. Quando eu mandei mensagem para ele, ele nem pensou. Nem pensou. Eu vou. Amém. Rapaz, Amém. Que bênção, que bênção. Fico muito feliz, meu irmão, pela sua vida. E aí os frutos, né? Foi o precursor aqui do trabalho. Vamos orar pela mensagem. Ele vai trazer a mensagem para nós, vinda do Senhor, né? Vai ser o porta-voz agora para falar o nosso coração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, somos gratos até aqui por tudo que já aconteceu, mas nós queremos um pouquinho mais, Senhor. Nos dê a porção do dia de hoje, da Tua Palavra. Nos alimente, ó Pai, nos nutre com a Tua Palavra neste momento, ó Pai, usando a vida do nosso irmão Sérgio Polastro. Que o Senhor, ó Pai, que ele, ó Pai, seja porta-voz do Senhor, ó Deus. Fale conosco, Deus. Fale ao nosso coração. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que nós chegamos. Que a Tua Palavra venha surtir efeito em nós, venha surtir, nos incomodar, ó Deus, ao ponto de mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua Palavra venha fazer morada em nós e frutificar e florescer. Em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe com a Tua rica Palavra agora. Amém. Amém. Muito boa noite, irmãos. Boa noite. Amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O senhor Tiago falou que eu aceitei de primeira, não tinha como recusar, né, Deus? E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar celebrando com os irmãos, estar reunido aqui com a igreja do Senhor Jesus, nesse momento tão especial de batismos, logo mais de ceia, congregação reunida, e, enfim, isso é uma bênção, é um privilégio fazer parte disso, né? E nesse ponto tenho que, além de louvar a Deus, agradecer a visão da primeira igreja batista, desde aquela época até hoje. Faço isso na pessoa do pastor Herbert. Obrigado, pastor. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida da primeira igreja. Desde 2012, como o missionário falou, Operação Jesus Transforma, apoio da Cristolândia na época. Na época o evangelismo era raiz, era de porta em porta, tinha o filme, né, Léo, o filme Jesus, que eram uns rolos desse tamanho. A irmã Evani, ela tinha aquela máquina acho que da Cruzada Estudantil. Aí vinha, era um trambolho, irmão. Super Mas 8. nós não sabemos o que é aquilo lá, né? Daí tinha que ligar e orar bastante para o negócio funcionar, né? Porque nem sempre funcionava. Nós passamos num clube ali em cima, o filme Jesus, rodamos aqui pela cidade, um tempo fomos acolhidos ali, acho que era no Centro do Trabalhador, no Clube Mirante, nos irmãos, irmã Cláudia, irmã Elza, Donizete, enfim. Então voltar aqui em 2026 e ver o que o Senhor fez, maravilhoso.
Ver o trabalho da Junta de Missões Nacionais, que é um orgulho para nós batistas, esse trabalho da Cristolândia, o envio dos missionários, esse casal abençoado que está aqui. Então isso nos anima a continuar acreditando no trabalho sério que as nossas juntas têm feito, na Junta de Missões Mundiais, na Junta de Missões Nacionais, no trabalho da Cristolândia, um programa radical, enfim. Isso nos incentiva a continuar segurando as cordas de missões. E só de ver nesta noite o Senhor sendo adorado deste lugar, isso é maravilhoso, irmãos. Ver a gente louvar o Senhor, entoar hinos de louvor ao nome de Jesus, vidas professando a Cristo, isso é maravilhoso. Então é um privilégio. Por isso, o missionário Tiago não tinha como dizer não para um banquete desse. O irmão fez um convite para um banquete. Tem que lembrar também do pastor Ismael, são dois pastores Ismael e com a irmã Noêmia, durante muito tempo ajudaram nesse trabalho aqui. Muita gente ajudou nesse trabalho, irmãos, muita gente. Como o apóstolo Paulo diz, uns plantam, outros regam, outros colhem, mas é Deus que vai dando o crescimento. É tanta gente que semeou neste solo de Cabralha Paulista, irmãos, tanta gente. Então, assim, se a gente fosse falar de todos, a gente ficaria aqui a noite toda. Mas louvo a Deus por isso. E quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos, uns chamam de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Outros chamam de Atos do Espírito Santo, Atos de Jesus. Eu acho que são atos realmente do nosso Deus, do Espírito Santo. Capítulo 12, que é uma história fantástica do livro de Atos. Que fala muito com a igreja de todos os tempos. O livro de Atos é um livro de transição entre após a ascensão de Jesus e a formação da igreja. E nós estamos falando de igreja aqui hoje, nós estamos falando de um trabalho que foi plantado, e o livro de Atos fala muito disso, dos discípulos que foram saindo pelo mundo e foram falando de Jesus. E as pessoas foram crendo naquela palavra poderosa. E como os batistas nós vimos hoje, o etíope lá lendo, que me impede de ser batizado, lendo o livro do profeta Isaías, se ele crê, nada. E as pessoas foram se achegando a Cristo, que virou um problema para a igreja. Um pouco antes desse texto que nós vamos ler hoje, de Atos 12, estava Pedro na casa de um gentil, em Cesareia, Cornélio, e depois, ali, o Espírito Santo se manifesta no meio daqueles gentios, e quando ele volta para Jerusalém, as pessoas interrogam ele e falam: mas você foi lá, você comeu com aquelas pessoas, entrou na casa delas, mas o que eu posso fazer? Quando eu nem tinha terminado de falar, o Espírito Santo veio sobre elas, e o mesmo que ele fez com a gente, fez com eles. Eu vou negar? E é isso, é o que a gente tem visto acontecer. Ali a igreja teve que resolver uma questão: quem faz parte do povo de Deus? Eles achavam que eram só os judeus. E daí eles tiveram que perceber que todas as pessoas, todos os povos, línguas, todos aqueles que depositam uma fé genuína em Cristo Jesus. Não precisa ser judeu, pode ter nascido em Cabralha Paulista, em Duartina, pode ter nascido em qualquer lugar, basta fazer essa profissão de fé que os nossos irmãos fizeram hoje, publicamente. O Evangelho é para todos, é para todos vocês, é para todas as pessoas. Isso o livro de Atos mostra. E aqui, vamos ler juntos. Acompanhe comigo o capítulo 12, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem.
tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém. Curve sua cabeça. Querido Deus, esta é a tua palavra, Senhor. E estamos aqui reunidos no nome de Jesus para te adorar, para louvar o teu nome, para ouvir a tua voz por meio da tua palavra, das sagradas escrituras. Fala conosco nesta noite, no poder do teu Santo Espírito, que possamos ouvir a tua voz. E assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Pedro, depois de uma experiência fantástica, em Jope, vendo aqueles lençóis descer, subir, depois vendo Deus se manifestar na casa de um gentil, ele sobe a Jerusalém e estava tendo a festa da Páscoa, que ela emendava na chamada festa dos pães sem fermento, os pães asmos, uma festa que durava 8 dias, começava com a Páscoa, mais 7 dias dos pães sem fermento, e havia sempre um julgamento, alguma coisa, e ali estava o chamado rei Herodes, que não era rei porque estava meio dividido ali, e na verdade quem dominava era o imperador de Roma, mas ele era meio que assim considerado. Esse rei Herodes, tem vários Herodes na Bíblia, né? A gente já viu, tem aquele Herodes o Grande da época de Jesus, que ampliou o templo, mandou matar os primogênitos, as criancinhas até 2 anos. Nós temos o Herodes Antipas, aquele que Jesus foi apresentado na época do julgamento, aquele que mandou decapitar João Batista. E aqui nós temos um outro Herodes, tudo da mesma família, e nenhum deles prestava, viu, irmãos? Ali era um pior que o outro. Esse aqui é o Herodes Agripa, o Agripa I. Mais para frente no livro de Atos a gente vai conhecer o Agripa II. E esse sujeito também era muito ruim.
Um sujeito mesquinho, interesseiro, vaidoso, tanto que depois você continuar a leitura, ele não dá glória a Deus e aceita a glória dos homens como se ele fosse um Deus, e ele morre comido por bichos. Esse sujeito, ele viveu muito tempo em Roma, era muito amigo de imperadores romanos, como o imperador Cláudio, o imperador Calígula, e ele conseguiu essa boquinha ali para governar sobre a Judéia. Ele queria fazer uma média com os judeus. Então ele pega Tiago, não o irmão de Jesus, mas o irmão de João, e ele corta Tiago a espada. Tiago era um dos 12, andava com Jesus. E ele, para fazer média, porque os judeus não gostavam dos cristãos, daqueles que seguiam a Cristo, ele aproveitou essa festa que judeus de todos os lugares vinham para Jerusalém, prendeu Tiago e o matou. E viu que aquilo ali deu um bom resultado para ele junto aos judeus. Ele falou: quer saber, eu vou pegar o principal agora, eu vou pegar Pedro. Eu vou prender Pedro e vou matá-lo. Planos de Herodes. E ele prende Pedro, provavelmente ali na torre Antônio, que ele havia construído. Que está balançando aqui. E Pedro está lá. E nós vimos aí que Pedro estava num desespero, né, irmãos? Nós vimos que Pedro estava lá correndo de um lado para o outro, roendo a unha. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Ele estava dormindo tão profundamente que eu nunca vi um negócio desse. O anjo entrou, brilhou uma luz, mas ainda assim ele não acordou. O anjo teve que dar um cutucão nele. Sabe quando você está dormindo, alguém pega e fala: ei, acorda. Pedro teve que dar um cutucão. Espero que ninguém durma aí, mas se alguém dormir, viu, durante a mensagem, você pode dar um cutucão de anjo na pessoa do seu lado. Mas Pedro estava dormindo. Herodes coloca ele naquela fortaleza, na cadeia, com correntes, algemado, preso a guardas, e eram 4 guarnições com 4 guardas, ou seja, 16 pessoas ali para guardar Pedro, uma pessoa só, além da corrente, das paredes e de um portão de ferro para sair. Era quase que um presídio de segurança máxima ali para Pedro poder sair, para que no outro dia ele tivesse o mesmo destino que teve Tiago, irmão de João. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vimos aí que esse anjo aparece, chama Pedro, acorda Pedro, as correntes caem, soltam do braço dele. O anjo fala: se ajeita aí, põe o sapato, põe a capa, não deixa nada para trás, e vamos embora. E ele foi passando, e Pedro não sabia. Isso é o mais fantástico, que o autor de Atos registra. Ele não sabia se aquilo que ele estava passando era uma visão, era um sonho, se era realidade. E quando ele vai passando pelos guardas, vai passando pelos corredores da cadeia, quando ele chega no último portão, portão de ferro, aquele portão abre como se fosse um portão eletrônico, assim, que você apertou o botão e o negócio, o portão abriu. E ele sai, e ali o anjo se aparta dele, e ele cai. E ele fala: não é real, eu não estou sonhando, está acontecendo. Eu passei por todos os guardas, as cadeias caíram, eu passei pelo portão de ferro. Aí ele pegou uma ruazinha lá e foi para casa da mãe do João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, aquele que acompanhou Paulo na primeira viagem e deixou Paulo na metade do caminho, o parente de Barnabé. E ele vai para lá, provavelmente nessa mesma casa. Alguns dizem, os estudiosos dizem que foi lá também aquele evento de Atos 12, do cenáculo, onde eles começaram a falar as grandezas de Deus em outros idiomas. E ele segue para lá, e aí a igreja estava fazendo o quê? Orando.
orando porque sabia o que tinha acontecido com Tiago, já imaginava o que ia acontecer com Pedro. Então era uma situação onde tudo indicava, praticamente aos olhos humanos, com 100% de certeza, que Pedro ia encontrar a morte no alvorecer. E a igreja orava por um milagre. Aí Pedro chega, bate na portinhola lá, vem uma criada, a Rod, ela olha, viu que era Pedro, sai correndo, deixa ele lá fora, nem abre para ele, ela ficou tão feliz que ela nem abre. E chega lá a igreja orando: Senhor, liberta o Pedro, Senhor, faz um milagre na vida do Pedro. O Pedro chegou, o Pedro está aí na porta. Ninguém acreditou. Você está louca, mulher, para com isso, vem aqui, vamos orar para Deus libertar o Pedro. Eu estou falando, o Pedro está aí na porta. Para com isso, o que você deve ter visto foi o anjo dele. Você está atrapalhando a nossa oração aqui. Vamos orar pelo Pedro. E ela ali insistiu, até que alguém foi lá e abriu finalmente. Ela ficou tão feliz que deixou. Era mais fácil ela ter trazido o Pedro, né? Essa é uma história fantástica que a gente tem. E eu quero pensar com vocês nessa noite um pouco sobre isso. Sobre esse Deus que abre portas. Eu trouxe umas projeções aí. Vai botar o primeiro slide. Irmãos, Pedro estava numa situação que parecia não ter saído. Tiago, colega dele que caminhou, que era filho de Zebedeu, que era pescador também, caminhou com Jesus, tinha sido morto sumariamente, sem julgamento, sem nada por Herodes, para ele fazer média com o povo. Porque ele não era nem um pouco querido, Herodes. Não era aceito, cresceu em Roma, era um idumeu, ele não era aceito. Pedro falou: o destino deve ser o mesmo. O destino deve ser o mesmo. Pedro estava numa situação, preso com 16 guardas, numa cadeia. Qual a chance dele sobreviver a isso? Qual a chance? E eu pergunto para vocês: o que fazer nessas situações? O que fazer quando parece que nada tem saída naquela situação da sua vida? Você já teve numa situação que você olhou para os olhos e falou: eu acho que não tem saída. Eu acho que essa situação aqui é irreversível. Eu acho que isso aqui não tem jeito. Eu acho que isso daqui não tem solução. Não tem solução. Agora leiam comigo o versículo 5. Leiam comigo. Quem pode ler o versículo 5? Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém. Pedro estava na cadeia, mas a igreja estava fazendo o quê? Orando como? De forma incessante. A igreja estava orando de forma incessante. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Irmãos, olhem o poder da oração. Olhem o poder da igreja. Nós estamos aqui reunidos como igreja. Olha lá. Entregue a espada, entre a espada e o milagre. O que tinha acontecido antes? Tiago decapitado. E o povo aplaudiu. Prisão de segurança máxima para Pedro. 16 soldados, correntes duplas, cela escura. Humanamente falando, 100% de certeza que Pedro amanhã encontra o mesmo caminho de Tiago. Vamos passar o outro slide. O que a igreja tinha? Vamos começar pelo que a igreja não tinha. Soldado. A igreja não tinha soldado. Os soldados estavam com os romanos e estavam com Herodes. A igreja não tinha força militar.
Influência política? Também não. Herodes tinha influência política com Roma, fazia média com os principais dos judeus, mas a igreja não tinha influência política. E não tinha dinheiro. Não ia ter como pagar a fiança, tentar dar um dinheiro para Herodes para ver se soltavam Pedro. Não tinha jeito. Mas o que a igreja tinha? Irmãos, quando o chão falta nas nossas vidas, o céu continua aberto. O céu está sempre lá. A oração, muitas vezes a gente acha que é o último recurso. Quando você já tentou todos os recursos, não deu certo, fala assim, acho que eu vou orar. Eu já falei com fulano, já liguei para ciclano, já fui tentar fazer isso, já conversei, eu fiz tudo. Procurei todo mundo, todos os recursos humanos eu procurei. Acho que agora só resta orar. Não, é o contrário. A oração não é o último recurso. A oração é o primeiro e o principal recurso sempre. A nossa tendência é buscar soluções humanas, mas a igreja de Atos nos ensina a buscar o poder de Deus. É para cima, ó. Não é na horizontal, é na vertical. E o versículo 5 deixa isso claro: a igreja orava incessantemente. Quando a igreja ora, irmãos, o sobrenatural acontece. Vamos passar para o outro slide. Olha aí Pedro nessa história. A igreja estava orando por ele, e ele era o principal interessado, estava dormindo. Olha o que é confiar na soberania e na providência de Deus. Deus está no controle da história. Pedro sabia que Deus estava no controle da vida dele. Deus poderia ter livrado Tiago de ser decapitado e não livrou. Mas Deus livrou Pedro. Será que Deus gostava mais de Pedro do que Tiago? Não. Deus tem os seus propósitos eternos. Ele é soberano. E Ele faz tudo como lhe apraz para a glória dele. Olha só. Pedro estava ali, no centro. Ele estava cercado. O império, Herodes, queria matá-lo no dia seguinte. Estava numa prisão, uma cela escura, vigiado por 16 guardas e concorrentes. Ele dormia igual um bebê. Ele dormia igual uma criança. No momento mais difícil, se você fosse ser executado amanhã, como que seria a sua noite? Você conseguiria dormir? O que tem tirado muitas vezes o seu sono? Às vezes problemas menores. Quantas vezes eu escuto a pessoa, olha, acordei 3 horas da manhã, não conseguia mais dormir. Fiquei pensando na solução daquele problema. E eu não conseguia parar de pensar como que eu ia resolver. Perdi o sono 3 horas da manhã, quando eu vi, amanheceu o dia. Você já ouviu uma história assim? Eu já ouvi várias. Talvez você mesmo tenha passado por isso. De ter um problema para solucionar no dia seguinte, na semana, não encontrar solução, não ter os recursos humanos e perder o sono. Pedro ali não tinha o que fazer. Ele estava acorrentado, preso, enjaulado ali numa cadeia, cheio de guarda. O colega dele, companheiro de ministério, tinha sido morto. E ele dormia. Ele descansava, como eu disse, a ponto do próprio anjo ter que dar um chacoalhão nele e falar: desperta, acorda, levanta, se troca e vamos embora. Vamos passar o slide, por favor. Deus vai ser especialista, irmãos, em portões de ferro, em abrir portões de ferro. Deus é especialista em soluções para casos sem solução. Olha só, a luz brilha, a presença da glória do Senhor ali, naquele momento mais escuro da vida, brilhou uma luz. Quantas vezes nas nossas vidas, no momento mais escuro da nossa alma, a luz do Evangelho do Senhor Jesus brilhou? Que você vê aquela luz e aquilo te dá um norte, te dá uma direção, você fala: é esse Jesus que eu vou seguir. E Pedro ali, naquela escuridão de uma cadeia, a luz de Jesus brilhou naquela cela.
Não existe cela, não existe lugar profundo, não existe caverna que a luz de Jesus não chegue. Tinha chegado na casa do centurião Cornélio. Chegou para aquele sujeito que estava numa carruagem lendo o livro de Isaías. Chega para as pessoas na Cracolândia e leva elas para a Cristolândia. Chega em Cabralha Paulista. A luz do Evangelho brilha em qualquer lugar. Não brilha só nos grandes centros. Não brilha só entre os que têm dinheiro. Não brilha só no centro do poder. A luz do Evangelho tem brilhado em todos os lugares, através da vida de homens e mulheres que levam essa luz com eles, anunciando. E as correntes caem sem qualquer esforço. Eles passam a primeira guarda, passam a segunda guarda, igual aqueles filmes, que o sujeito está invisível, eles vão passando. Eles simplesmente vão passando. E chegam no portão que dá à rua, e o portão se abre automaticamente. Deus é especialista em portões de ferro. E a igreja? E a igreja orando. A igreja movendo o poder de Deus através da oração, porque ela sabe que Deus tem o poder de mover o mundo. Deus tem o poder de abrir os portões, de quebrar as cadeias. E às vezes a gente ora, e a resposta está à porta e a gente não acredita. A resposta da oração da igreja chegou tão rápido que a própria igreja não acreditou. Às vezes a gente ora, mas a nossa mente pensa com a mente limitada e humana. Pensa de uma forma racional. Às vezes você ora e fala assim, não, mas é muito difícil Deus fazer isso. Sabe aquela história quando Deus visita Abraão e fala, ó, daqui 1 ano sua mulher vai dar à luz um filho? Ah, não, mas isso aí não tem jeito. Por acaso há algo impossível para Deus? Há algo, irmãos, impossível para Deus? Não há. E por que a gente se surpreende então quando Deus faz e responde uma oração? Às vezes a gente faz oração sem acreditar que Deus é poderoso para responder aquela oração. E a igreja orava incessantemente, com fé. Mas a resposta foi tão fantástica, tão maravilhosa, tão sobrenatural, que ninguém conseguia imaginar que Pedro, naquela cadeia, com tantos homens, com tanta parede, cela, grade, portão, ele pudesse sair de lá, passando por tudo aquilo lá de uma forma sobrenatural. Vamos passar o outro slide? E ele chega na igreja. Irmãos, Pedro, dormindo nessa ansiedade zero que ele estava, o poder de Deus chega e leva, e a igreja não acreditava. A Rod deixou o coitado, ele estava ali rápido, já tinha acontecido um negócio maravilhoso. Foi mais difícil entrar na casa de João Marcos do que sair da cadeia. Foi mais difícil, por incrível que pareça. O anjo falou assim, até aqui eu fiz a minha parte porque eu fiz o impossível. O resto é possível. Vai sozinho andando pela rua, você sabe onde é a casa, bate lá, alguém vai abrir. Não. Será que a oração já não está, a resposta da oração já não está batendo na sua porta? Será que Deus já não está batendo na sua porta essa resposta de oração? E às vezes a gente não está percebendo que o milagre já chegou, que a resposta de Deus já chegou, que Deus já trouxe aquela resposta e você está lá. E Deus já está fazendo a obra. E Deus já está respondendo. Veja os detalhes de Deus na sua vida, naquilo que Deus já está respondendo. E abre a porta e deixa a bênção, deixa o milagre, deixa o poder, deixa a providência do Senhor entrar na sua vida. Creia no sobrenatural de Deus. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Creia. Ore e creia. Olha aí o triunfo do poder de Deus. A arrogância do homem, irmãos, ela rui, ela cai, ela quebra.
A igreja ora, o Senhor age. Se nós estamos aqui hoje, não foi por poder humano, foi porque a igreja orou e porque Deus tem agido. Amém. Se dependesse de nós, mas o Senhor sustenta, o Senhor abre portas, o Senhor transforma realidades, Ele é especialista em abrir portões. Herodes achava que ele era dono da vida e da morte. Herodes achava que ele era dono do tempo, do espaço, do poder. Ele confiava na sua amizade com César, o imperador. Ele confiava no seu título, no seu cargo, nos seus soldados, no seu poder, na média que ele estava fazendo com os judeus. E o fim? Ele tinha o controle da história? Não tinha nada. Os guardas foram justiçados e provavelmente levaram um fim que levaria a Pedro. Devem ter sido mortos. Herodes volta para Cesareia, aquele fom, ele esperava que ia fazer um espetáculo na festa. O prisioneiro saiu e ninguém sabia dar conta como, ninguém soube explicar o que aconteceu. Ele volta para Cesareia frustrado e lá ainda depois vai receber uma adoração que não era devida e vai morrer comido por bichos. Esse é o fim de Herodes, Agripa I, que achava que ele tinha o poder da vida e da morte sobre os servos do Senhor. Mas e o contraste? E o verdadeiro poder? É Deus que governa, irmão, soberanamente. A oração da igreja abre portas, levanta caídos, muda o curso da história para a glória de Jesus. Amém. Quando a gente está pensando numa congregação, numa missão, numa igreja, a gente está pensando nisso. Num povo que ora e que Deus age, e que Deus responde de forma sobrenatural, e que vidas vão sendo transformadas. Pessoas que estavam aprisionadas por tantas coisas, pessoas que não conseguiam enxergar a luz, o fim, não conseguiam uma saída, viam só o fim, não conseguiam ver uma solução. E Deus muda completamente a história. Quantas vidas transformadas? Para a gente pensar. Quais correntes aprisionam tua vida hoje? O que te prende? Pedro estava preso ali pelos guardas, pelas correntes, numa cadeia. Mas são tantas coisas piores que aprisionam a nossa vida, especialmente o pecado. Quais os pecados? O pecado que tem nos aprisionado e nos separado desse poder do Senhor. Aquilo que aprisiona não só o nosso corpo, mas a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas intenções. O que tem aprisionado e impedido que possamos colocar tudo isso ao serviço do Rei dos Reis, para a glória dele, da sua igreja, do seu evangelho, do seu reino. O que tem te aprisionado hoje? Qual a preocupação que tem tomado a sua mente do amanhã? Pedro estava lá, a igreja orava, e Pedro estava preso, mas ele descansava na soberania de Deus. Ele não perdeu um minuto daquela noite de sono, estava num sono profundo, mesmo sabendo que se Deus permitisse, ele seria executado, como foi o seu amigo Tiago. Mas ele descansava. E o que tem tirado o seu sono? Qual a situação incontrolável que tira a sua paz em relação ao amanhã? Qual situação parece impossível de mudar? Qual? Quais portões de ferro estão fechados diante de você e parece que você não consegue passar? E a resposta para essas perguntas você está buscando nos poderes humanos, na tua própria força? Nós vimos aí o que a igreja não tinha. A igreja não tinha poder político, influência política, não tinha soldado, não tinha poder bélico, não tinha dinheiro.
Mas a igreja tem uma arma que nada nesse mundo pode nos oferecer, que é esse livre acesso ao Pai por meio do novo e vivo caminho que Jesus Cristo nos proporcionou. Glória a Deus. O poder da oração, o poder dos joelhos que se dobram e falam com o Senhor. Um Senhor que faz o impossível, o Deus que muda todas as coisas. E às vezes a gente está no chacoalhão, fala: ei, acorda, ei, levanta, presta atenção, que o Senhor já começou a agir na tua vida, e Ele é poderoso para mudar esse destino, para mudar essa história, para mudar esse caminho. Ele tem vida e vida em abundância para todos nós. Glória a Deus. E que a gente tenha esse mesmo despertamento, a gente seja despertado para olhar não para os recursos humanos, não para os soldados, para as cadeias que nos prendem, mas que a gente tenha os olhos fixos naquele que é poderoso para transformar todas as coisas. E que como igreja tenhamos essa mesma fé do Espírito da igreja de Atos 12, que não deixou de orar incessantemente e experimentou mais rápido do que imaginava a resposta sobrenatural do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Curve sua cabeça. Vou convidar você a orar comigo. Pense na sua vida, coloque diante do Senhor. O que te aprisiona hoje? Quais são as correntes que estão amarradas nas suas mãos? Quais são os guardas que vigiam a sua vida? Quais os portões que te aprisionam? Qual é o medo do amanhã que te faz perder o sono? Ore, descanse na soberania, na providência do Senhor. Creia no poder da oração. Creia que Deus trabalha em prol dos seus, do seu reino, do seu nome, da sua igreja. Peça a Ele que venha iluminar seu caminho, libertar a sua vida e encaminhar seus passos. Querido Deus, graças te damos, Pai, pela tua igreja reunida, por este culto que prestamos ao Senhor com temor e tremor diante da tua santa presença. Obrigado pela tua palavra, que é luz, é lâmpada para os nossos passos, pés, caminhos. Obrigado pela tua igreja, que não cessa de orar, que crê no impossível e no sobrenatural. Obrigado pelos teus servos, que anunciam o Evangelho em tantos lugares. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, pela obra que tem feito em nossas vidas, pelos portões abertos, pelas cadeias quebradas, pelas transformações de vida, por aqueles que hoje, Senhor, desceram as águas do batismo, por aqueles que têm caminhado com essa congregação, pelos nossos missionários aqui. Obrigado pela primeira igreja Batista de Bauru, que sustenta as cordas de missões, Pai, pela Junta de Missões Nacionais, pelo projeto Cristolândia, por tantas cadeias quebradas, por tantas portas abertas, por tanta oração incessante, por tanto milagre do Senhor, Pai. Obrigado por tudo isso, Senhor. Olha por cada um de nós nessa noite, Senhor, e vem nos trazer a liberdade, a libertação daquilo que precisamos. Ó Deus, vem quebrar cadeias nas nossas vidas. Vem iluminar com a luz do Evangelho de Cristo Jesus aqueles corações que ainda estão em trevas, os corações que nessa cidade ainda não te conhecem. Que a luz de Jesus brilhe nessas vidas e eles possam encontrar neste lugar ensino, possam encontrar alimento, possam encontrar a tua palavra e que ela venha saciar a sede que eles têm do Senhor. Ó Deus maravilhoso, recebe o nosso louvor, a nossa oração, e fazemos isso em oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido irmão Sérgio, muito obrigado por essa palavra. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Que as portas sejam